Agora nós vamos ver o script eficiência de Ostwald e ele é baseado na seguinte planilha aqui. Planilha não, tem uma planilha que foi feita que teoria que o Neilson fez uns 3 anos atrás. Esse capitão, inclusive. Que faz a seguinte estimativa aqui da eficiência do Ostwald. Essa aqui é uma planilha que vem com o Gudmundsson. Planilha não, né? Um quadro que vem lá no Gudmundsson que ele usa para gerar esse coeficientezinho aqui que ele está chamando de coeficiente de arrasto induzido em função do afilamento e da razão de aspecto. Ele gera isso pela teoria da linha sustentadora do Prand, que é um script do computador. Eu acho que é isso. E aí ele gera esses dados. Para cada filamento você vai ter um valor disso daqui. E aí, o que é feito? Se eu quero saber qual que vai ser o coeficiente para determinada combinação de AR por razão de afilamento, eu seleciono o conjunto de dados referente àquele afilamento que eu tenho. Então, se eu estou com um afilamento aqui de 0.05 na minha asa, irei botar esse valor aqui. Estou selecionando a linha de tendência. Não dá. E aí, plota-se a curva aqui do coeficiente em função do AR da asa para aquele afilamento. E aí isso daí é plotado várias vezes e extrai-se a equação da linha de tendência. No caso é polinomial. Para cada filamento você vai ter uma equação. Daí você tira esse coeficiente e joga nessas equações aqui. No caso do delta. Tira a equação, né, daqui. Vai descrever o comportamento, aí você vai ter x, no caso teu AR, joga o AR aqui, encontra o valor do coeficiente, após encontrar o valor do coeficiente, você joga na equação do Ezinho, que é 1 dividido por 1 mais não sei o que, 1 mais o que você encontrou, e depois tira 0.75. Eu estou usando o Ezinho mesmo, eu não tenho certeza se usa o E ou o E0, eu acho que é o E. O AVL solta o Ezinho pra gente. Lembrando que esse E0 aqui é só para asa, tá? Existe meios de calcular o E0 considerando efeitos de fuselagem, arrasto de zero sustentação. É uma coisa mais embaçada. Tem um Ezinho referente à aeronave completa, tá bom? Então pode ser uma temática para estudar, para ver se isso daí afeta diretamente os... Por exemplo, se seria relevante usar o Ezinho da aeronave completa, ao invés desse Ezinho somente da asa, tá bom? Sempre fica em dúvida, tá? Voltando pro MATLAB. Então, o que entra aqui no cálculo do Ezinho? Está entrando duas meia área total, envergadura, 3 cordas, AR da asa. E aqui eu calculo um afilamento efetivo com base nos cálculos do Gudmundsson, tá? Esses cálculos aqui, deixa eu me lembrar. Eu acredito que você vai encontrar lá naquele mesmo arquivo da corda média aerodinâmica, tá bom? Já estava ali, ó. Se eu não me engano, tem aqui. Isso, tá aqui. Aqui eu usei esse exemplo, tá? Esse exemplo D3 do Gudmundsson, tem no arquivo corda média aerodinâmica. Calculei o lambda que vem a partir do CRE e do CTE. Eu fiz o mais fiel possível, os valores são certos, mas não bate com o XF. Eu não sei qual que é o método do XF para calcular filamento, tá? Filamento efetivo. E aí ele calcula, tem que calcular esse CRE, esse CPE, e depois você vê o método que ele utiliza.
tá... vou tirar esse daqui, chute. Tirar do meu, tira do teu. No cálculo anterior. E aí o que acontece? Eu... Vou pegar aqui o Excel, coloca pro lado. Como o valor para um único afilamento, eu considerei que existisse uma região que pudesse ser aproximada. Por exemplo, se o meu... Tem que pegar aqui o primeiro exemplo, 0.05. Aqui, cadê o 0.05? Então, o que eu considerei? Eu considerei que fosse uma região, não somente aquele afilamento único. Porque, por exemplo, pode já acontecer do afilamento estar entre 0.2 e 0.25. Então, criava assim, regiões com base no passo que eles são dados entre eles. De 0.2 para 0.25 tem 0.05. Então, pegava esse 0.05, dividia por 2, e aí eu colocava os limites. Então, para um limite superior do 0.2 aqui, seria o 0.025, e o limite inferior dele seria 0.2 menos 0.025, tá? Então essa é a região que vai estar atuando aquela curva. Então, uma aproximação. Tentei ser um pouquinho mais fiel. Então, para cada um deles vai ter uma equação, tá? Para cada curva. Eu extraí aqui do Excel mesmo. Então, calculo o Ezinho, tiro o E0, que é 0.75 de E. Só que nos cálculos eu estou usando o E. Não tenho certeza de qual é que eu tenho que usar, ainda não cheguei a perguntar, é uma boa descobrir aí. Então é assim que funciona o script fhostvault.